Cadesgo, Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Goiás, realiza pela primeira vez uma eleição democrática para escolher a nova presidência. Você vai conferir a apuração dos votos que elegeram a chapa liderada pelo pastor Wellington Rocha. Olha, é indizível a emoção, tudo aquilo que Deus realizou. Eu agradeço primeiro a Ele. E mais, o testemunho de fé de uma mulher de Deus que viveu fortes experiências com o Senhor através das dificuldades. E lá naquele ambiente sobrenatural, Deus tirou tudo da minha vida. Me deu ossos novos para minha face. Me deu pulmão novo. E me deu também sangue limpo nas minhas veias para me voltar e criar os meus filhos como era o desejo da minha alma. No nosso quadro musical, uma história baseada em fatos que mostra o poder de Deus para curar doenças e restaurar vidas. E você, precisa tomar uma decisão? Escolher um caminho? Descobrir como lidar com uma situação difícil? Então não perca o momento da palavra. A Bíblia tem resposta para todos os nossos questionamentos. Esses e outros destaques a partir de agora no programa Caminho da Vida, que está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Nós temos recebido muitas mensagens através do WhatsApp. Se você também quiser entrar em contato conosco, nosso número é 8115-3335. Agora quero mandar um abraço para os meus pais, Nilton e Osita. Papai e mamãe, amo vocês. E para minha querida sogra Rosália. Minha sogra, família Rocha, é um presente de Deus para a minha vida. E agora a gente muda de assunto para falar sobre um marco na história da Cadesgo, a Convenção das Assembleias de Deus no Estado de Goiás. Pela primeira vez, foi realizada uma eleição com voto secreto para a escolha da nova presidência do biênio 2015-2016. Duas equipes se candidataram. A chapa Cadesgo é de Todos Nós, que tinha como líder o pastor Domingos Jacinto, de Quirinópolis. E a chapa Compromisso com o Crescimento, liderada pelo pastor Wellington Rocha, aqui de Rio Verde, que foi a vencedora com 67% dos votos. Vamos ver? Momento decisivo para os convencionais que iriam escolher a nova direção da instituição cristã. A 43ª AGO, Assembleia Geral Ordinária, reuniu homens de diversos lugares do estado de Goiás, com a responsabilidade de escolher o novo presidente da Cadesgo. O intuito da igreja é ganhar almas, então nós temos que colocar pessoas que fazem a diferença. E com certeza Deus estará abençoando e colocando aquele que Ele quiser colocar, né? O pastor Jailton permaneceu por 2 anos como presidente da Cadesgo. Durante esse período, segundo ele, a prioridade foi propagar valores cristãos. E agora deixa o cargo para o próximo eleito. Tendo a oportunidade de exercer esse cargo, a gente emociona muito, sente-se muito honrado, né? Entre muitos convencionais, a gente está fazendo esse trabalho aí, que é um trabalho de servo realmente de toda a nossa convenção, de todo o convencional. Então nos traz uma emoção muito forte, sem dúvida. O então presidente falou ainda sobre a importância da Cadesgo para o crescimento do evangelismo. Cadesgo representa para nós, da Assembleia de Deus, a instituição maior do nosso estado, né, que rege a organização das nossas igrejas e que também ela dá uma sustentação aos obreiros na sua individualidade no desempenho de seu ministério. Então ela representa para nós
a nossa maior instituição no Estado. E quanto mais o tempo passava, mais aumentava a expectativa. 2 chapas foram formadas. Uma delas tinha como candidato para assumir a convenção estadual o presidente da Assembleia de Deus de Rio Verde, pastor Wellington Rocha. É a primeira vez que tem voto direto, né? Então era um anseio dos convencionais em escolher os seus representantes. E hoje nós estamos aqui, espero que saiamos vencedores, né? Para que possamos colocar a nosso projeto, né, em prática, fazendo assim com que a Cadesgo continue crescendo, mas agora com ritmo acelerado. Faltando poucos minutos para o início da votação, os participantes ouviram as propostas para escolher o candidato. O pastor eleito será presidente da convenção estadual em um mandato de 2 anos. Depois do resultado, foi a hora de celebrar. Pastor Wellington Rocha foi eleito com grande porcentagem de votos. Sagrando-se vencedora a chapa de número 1, Compromisso com Crescimento, composta pelo presidente pastor Wellington Carlos Almeida Rocha. Foi impossível conter a emoção. Olha, é indizível a emoção, tudo aquilo que Deus realizou. Eu agradeço primeiro a Ele, ao meu Deus, que me proporcionou esta oportunidade de estar sendo empossado agora como presidente da convenção. E é uma responsabilidade muito grande e eu preciso muito da orientação de Deus, da ajuda de Deus, para que eu possa entrar e sair no meio do povo. Esta é a minha oração. E vamos rumo ao crescimento, porque o nosso lema é compromisso com o crescimento. Meu nome é Júlia Goulart, sou esposa do pastor Jonas Alves de Souza, sou nascida e criada na igreja. Minha mãe era uma mulher crente, porém o meu pai não era crente. E eu fui criada dentro de um lar muito conturbado, cheio de muitas desavenças e muitas tristezas. E com 7 anos de idade, eu tive um encontro com o Senhor. E esse encontro me levou a descobrir um grande segredo, que era o segredo da oração. Falar com Deus, para mim, era falar com o Papai do Céu e que Ele estava bem próximo de mim. E com 7 anos, Deus começou a trabalhar a minha vida. Porém, eu tinha muito a ser transformado, a ser moldado por causa do ambiente, porque muitas vezes nós somos criados com hábitos, com costumes que não são bons para a nossa fé. E quando eu me casei com 16 anos, quando eu estava próximo a completar 17 anos, eu estava grávida e tive uma constipação, falavam naquele tempo. Era como um choque térmico. Eu estava em um ambiente quente e tomei uma chuva, e naquela chuva eu me tornei uma jovem doente. Ainda muito jovem, com 17 anos, eu me tornei uma mulher asmática. E essa doença foi tão grave que me levou a ser uma pessoa sem direito de estar no meio das pessoas, porque a minha respiração incomodava as pessoas ao meu lado. E com o passar do tempo, como eu era alérgica também, eu me tornei uma pessoa que tinha vários outros problemas, como sinusite. E a sinusite destruiu os ossos da minha face, porém, eu servia ao Deus do céu. Eu tinha comunhão com o Senhor. E nessa busca, o Senhor me deu fé, porque eu queria ter uma casa cheia de filhos. Mas uma mulher asmática não é fácil ser mãe. E quando eu engravidava,
era luta do princípio ao fim, porque o meu pulmão não mantinha oxigênio para mim e para o bebê. Então, eu passava toda a gravidez numa luta muito grande. Porém, essa fé que o sofrimento me faria melhor, me prepararia para uma obra no amanhã, me dava forças para lutar para ter meus filhos. E eu tinha aquela convicção, eu vou ter meus filhos, eu vou ter a casa cheia e vou ouvir homem barbado dizer para mim, mamãe. Eu quero mulher do meu tamanho dizendo para mim, mãezinha. E aquela fé me fazia vencer. Porém, quando eu engravidei do meu 4º filho, eu fiquei muito mal. E dentro dessa luta para ter o meu filho, porque era uma luta contínua, eu ia para o balão de oxigênio. Muitas e muitas vezes na gravidez eu tinha que correr para o hospital para não morrer sem ar. E nessa luta, os remédios que os médicos foram me aplicando para que eu não morresse sem ar, destruíram os glóbulos vermelhos do meu sangue. Além de uma gravidez, ainda remédios muito fortes. E Deus me deu força, eu dei à luz do meu 4º filho. Porém, quando ele tinha 1 ano de idade, eu mesma descobri que eu não tinha sangue mais, eu tinha água de sangue. Quando tive uma hemorragia, eu compreendi que eu não tinha mais sangue, porque o cimento grosso sugou aquela hemorragia e eu compreendi que eu não tinha mais os glóbulos vermelhos. Eu morava em Paranaiguara e os recursos lá eram mínimos. Nós não tínhamos hospital, nós não tínhamos como entender de um tratamento. Porém, a Bíblia faz de todos sábio. E como eu era leitora da Bíblia, eu compreendi que o meu caso eu devia procurar um lugar mais adiantado. E fui, na época, para São Simão, tinha o hospital da CEMIG. E lá naquele hospital tinha médicos de todo lugar do Brasil. E quando eu cheguei naquele hospital, que eles me examinaram, eles descobriram que era tarde demais, que a leucemia já havia destruído os glóbulos vermelhos, que eu não tinha mais, como aqueles médicos do interior diziam, que eu estava com anemia profunda. Não era, era leucemia no sangue. E fui enviada para Goiânia. E lá em Goiânia, eu me internei no Hospital Araújo Jorge. Desenganada, naquele tempo, há 40 anos atrás, quem ia para o Hospital Araújo Jorge não voltava, porque as pessoas não tinham recursos de cuidar dos seus doentes em casa. Então lá ficavam. E eu fui internada no Araújo Jorge, com asma, sinusite e leucemia no sangue. Eu tinha ciência que para mim só tinha uma porta, o Deus do sobrenatural. E pedi para o Senhor se Ele me deixasse voltar para criar os meus filhos, ganhar a alma dos meus filhos para o Deus Todo-Poderoso, que eu também doava a minha vida na obra. E com 24 horas que eu estava no Araújo Jorge, desenganada para morrer, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, entrou no Araújo Jorge e mudou a história da minha vida. Ele não só tirou das minhas veias a morte, que era a leucemia, que os médicos diziam que não tinha mais nada a ser feito por mim, porque era tarde demais quando procurei o recurso. Eu não tinha só a leucemia, mas eu tinha asma, eu tinha sinusite. E lá naquele ambiente sobrenatural, Deus tirou tudo da minha vida. Me deu ossos novos para minha face. Me deu pulmão novo.
E me deu também sangue limpo nas minhas veias, para me voltar e criar os meus filhos como era o desejo da minha alma. E eu voltei para casa, curada, glorificando a Deus. E daquele momento em diante, Deus fez algo tremendo no meu ser. Eu passei a amar a igreja do Senhor. Eu passei a amar aqueles que sofriam. Eu passei a sentir desejo de lutar por aqueles que não tinha quem os ajudasse. E eu voltei, queridos irmãos, para ser uma nova criatura. Voltei para criar os meus filhos e ganhá-los para Jesus, como ganhei. Glória a Deus. Todos servem ao Senhor. Porém, eu queria mais. Eu queria também ganhar almas, ajudar aqueles que sofrem, ajudar aquela mulher depressiva, aquela mulher angustiada e mostrar para ela que o Deus do sobrenatural é o Deus que transforma vidas. E foi assim que Deus mudou o meu viver e me deu uma nova vida. Glória a Deus. E eu quero te lembrar, meu irmão, sempre há uma saída para quem espera no Senhor. Sempre tem uma porta aberta. Que Deus te abençoe. Muito emocionante o testemunho da nossa amada irmã Júlia. Sabe quando a gente passa por situações muito difíceis, de profunda dor como ela passou? Os amigos até tentam nos ajudar e esse apoio é muito importante, sem dúvida. Mas há momentos em que tudo o que precisamos é daquilo que somente Deus pode nos oferecer, não é mesmo? Porque só Ele pode liberar uma palavra capaz de te curar, libertar, tirar dessa situação de uma vez por todas. O que você precisa está em Deus. Lá no deserto, grande deserto, minha alma chorava, pedindo ajuda, mas uma palavra muda a tua postura, querido. Hoje é o dia da tua vitória. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão em nome de Jesus e cante conosco. Levanta, volte a viver, o que ninguém pode, eu posso fazer. Agora, pare de chorar, viva pela fé sobrenatural. Levanta, volte a viver, o que ninguém pode, eu posso fazer. Agora, Pare de chorar, querido, pare de chorar. viva pela fé sobrenatural. Ao teu encontro eu vou, Senhor. O impossível nesta hora vou alcançar. Uma só palavra liberada para mim, como a viúva de Naim. Ao teu encontro eu vou. Ao teu encontro eu vou, Senhor. O impossível nesta hora vou alcançar. Uma só palavra liberada para mim, como a viúva de Naim. Eu não vou mais chorar. Ei, viva a tua cura, viva o teu milagre. Aplauda mais forte ao Senhor. O que ninguém pode, Jesus pode fazer. Creia nisso e viva o sobrenatural de Deus.
E agora chegou um momento especial do nosso programa, em que vamos ter a participação do pastor Wellington Rocha. A minha oração é para que a palavra de Deus encontre terra fértil na sua vida e possa produzir bons frutos. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor de tudo, inclusive Senhor dos exércitos. Bom é não pecar, mas se pecou, não deixe a porta dos céus para que o homem pudesse chegar a ele. Jacó sonhou que na terra tinha... Hoje vamos meditar no que está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em sua primeira vinda, Jesus se esvaziou, assumindo a forma humana e sendo obediente como servo até a morte de cruz para a nossa salvação. Essa salvação pela graça mediante a fé é perfeita e completa. Quando cremos, fomos salvos da culpa do pecado na conversão. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação, mas seremos salvos na presença do pecado quando o Senhor se manifestar em glória. Em Cristo, já desfrutamos no presente tempos de refrigério, enquanto aguardamos a sua volta. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 21, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Quando o tempo da restauração chegar, ouviremos a voz que procede do trono: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas serão feitas novas em relação à qualidade, não ao tempo. Será consumação de todas as coisas. Que coisas serão essas? Nova vida. Quando cremos, recebemos a vida eterna. O selo do Espírito Santo é a garantia e as primícias dessa salvação. Temos certeza e segurança. Na restauração, teremos a experiência da salvação em sua plenitude. Como será? João escreveu: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos ou o veremos como ele é. Os justos serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo pecado e miséria, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma. Somos salvos em esperança. Estamos sujeitos ainda às consequências do pecado. Na restauração, essas coisas ficarão no passado. Essa esperança nos dá força para superar os sofrimentos do tempo presente. Novo corpo. A salvação em Cristo alcança o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. A nova vida em Cristo tem a expressão na alma, nos nossos sentimentos. A Bíblia diz: tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo teve. Na nossa mente, temos a mente de Cristo. Na nossa vontade, experimentamos a vontade de Deus. A nova vida em Cristo tem expressão também no nosso corpo. Nosso corpo é instrumento de justiça, é templo do Espírito. No presente, nossos corpos estão sujeitos à corrupção. É o corpo da humilhação. Na volta do Senhor em glória, haverá radical mudança. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados imortais, e os que estiverem vivos serão transformados. Paulo ensina ainda: nós somos cidadãos do céu
e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. A salvação completa envolve o espírito e o corpo, pois o corpo sem alma é cadáver e o espírito sem corpo é fantasma, sendo que essa realidade aponta necessariamente para os seres humanos, uma vez que anjos são espíritos sem corpos, não sendo por isso fantasmas. Novo lar, nova habitação. A vida humana, no propósito divino, começa no paraíso, na consumação. O paraíso é restaurado. O céu é o nosso lar, a nossa casa. Nele, a plenitude de alegria. Fomos criados para o paraíso e na restauração de todas as coisas teremos novamente o direito a ele. Só que desta vez, para toda a eternidade. A criação toda será salva. A Bíblia ensina que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como crentes, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Este será o nosso ambiente natural. A celebração do lar celestial não é fuga dos problemas do presente, mas fortalecimento interior para as lutas e as vitórias. Os cristãos, enquanto fazem trabalho braçal sobre o sol, feridos por espinhos entre as pedras, cantam: junto ao trono de Deus preparado, há, cristão, um lugar para ti. Há perfumes, há delícias ali. Sim, ali, os seus anjos fiéis rodeados numa esfera de glória, de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Eu quero concluir dizendo que aguardemos com alegria a manifestação final da maravilhosa graça, quando entraremos na plenitude da salvação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Com este texto, o apóstolo Paulo não nos descreve as maravilhas da eternidade, mas nos adverte que a eternidade supera toda a capacidade imaginativa do ser humano. Por mais fértil e criativa que seja, o céu estabelecerá novas fronteiras de prazer e felicidade. A graça nos conduz à restauração final, estado em que estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai da eternidade, te louvamos, ó Pai, e que cada dia mais, ó Pai, cresça esta esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor, em novos céus e nova terra, onde estaremos para sempre, numa eternidade de glória, ó Pai. Meu Deus, alcança aqueles que ainda estão neste mundo perdido. Salva-os, ó Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, abençoa os nossos irmãos, pessoas que estão afastadas do teu caminho, ó Pai, para que eles possam voltar para casa, para que eles possam, ó Pai, servir ao Senhor com alegria, para que um dia possamos estar juntos nas mansões celestiais. Eu quero te pedir, ó Pai, cura para as enfermidades, solução para os problemas, ó Pai. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Chegou a hora da nossa despedida, mas estaremos de volta na semana que vem, se Deus quiser. Que tudo que vimos e ouvimos hoje nos faça crescer como cristãos. Eu desejo que sua fé seja fortalecida, que o seu caráter seja moldado e que sua vida seja um reflexo do céu. Um abraço e até a próxima. Que Deus abençoe sua família em nome de Jesus.